Boa tarde a todos os amigos, seguidores da TV Pitaguari, do Instagram, do Facebook, do site www.pitaguari.tv.br, do canal no YouTube TV Pitaguari e aqui no nosso Instagram TV Pitaguari Oficial. Estou dando continuidade à nossa série de live. Agora mesmo está vendo uma do Ives Nakamura com a Miss Brasil, Tereza, e vamos ter uma amanhã do Eudásio Menezes com o prefeito Firmo Camussa, e tivemos uma ontem, que já está no canal, do Adriano Runiker com o secretário de saúde do município, Torquato Vieira. Então, nós estamos montando essa grade de lives para atender a vocês, para atender a comunicação. No nosso canal também está hoje o vídeo que o prefeito Firmo Camussa soltou com as novas ações da Prefeitura Municipal no combate ao Covid-19. Mas aqui hoje eu vou retomar o tema político e vou falar sobre as eleições de Maracanaú. Então, hoje nós já falamos sobre a eleição de 1984, que elegeu o primeiro prefeito, Almir Freitas Dutra, a de 1988, que elegeu o vereador Júlio César Costa Lima, sua primeira eleição para prefeito. Depois veio a de 92, com a eleição do Antônio Corrêa Viana Filho, e a de 96, com novamente a eleição do Júlio César Costa Lima. E agora a de 2000, que foi uma eleição, um marco para a história de Maracanaú, para a futura história de Maracanaú. Já que na eleição de 2000 foi a primeira vez que o deputado federal Roberto Soares Pessoa, que na ocasião era filiado ao PFL, disputou a primeira eleição em Maracanaú. Então, veio a candidatura à reeleição do prefeito Júlio César Costa Lima pelo PSDB e, em oposição, o deputado federal Roberto Soares Pessoa pelo PFL, Partido da Frente Liberal, que fazia oposição. Roberto Pessoa sempre fez uma oposição histórica ao senador Tasso Gereissati, nesse período. Hoje os dois estão juntos no PSDB, mas nesse período ele fazia uma oposição histórica ao senador Tasso Ribeiro Gereissati. E articulado por algumas forças políticas do município de Maracanaú, segundo fontes do meu amigo Eudásio Menezes, que à época era um dos membros da equipe do vereador e candidato à reeleição Antônio Paiva Dantas, do PT, o vereador Paiva Dantas foi que fez uma grande articulação para a vinda do deputado federal Roberto Pessoa para ser o candidato de oposição em Maracanaú. Nessa articulação, onde se incluiu ainda Silvana Maciel, que era liderança do movimento estudantil, foi presidente da União dos Estudantes de Maracanaú, de família tradicional de Maracanaú, a Dona Maria de Jesus e o seu Piauí. O Romici Araújo, filho do emancipador Tenente Rivaldo, historiador, e foi secretário de administração
na primeira gestão e que trabalhou muito no processo de emancipação, e houve essas várias articulações para a vinda do deputado. A eleição foi bastante acirrada, bastante disputada. Realmente foi, tirando a primeira eleição entre o Almir Dutra e o Paulo Alexandre, e essa eleição deve ter sido a segunda mais acirrada até 2000. E acredito que de toda a história. A primeira, o Almir venceu por 760 e poucos votos, e essa, a situação, o prefeito o Júlio César Costa Lima venceu por 2.821 votos. Uma diferença muito pequena para a época e para qualquer eleição. Então o Júlio César teve 51,89% dos votos e o deputado Roberto Pessoa teve 48,10% dos votos. Isso em voto deu o Júlio César com 38.622 votos e o Roberto Pessoa com 35.801 votos. Então era um universo de 74 mil votos, 74.500 votos nessa faixa. E a diferença foi de 2.821. Então foi uma eleição realmente bastante acirrada, aonde houve o apoio do governo do estado com obras no município de Maracanaú e uma convocação muito grande de todas as lideranças municipais, de todas as lideranças que apoiavam o governo para a sua participação. Nós tivemos muita gente nas ruas, tivemos grandes caminhadas, grandes passeatas, comícios, que à época tinha muito comício, e uma das atrações dos comícios do Roberto Pessoa era o Hélio Safadão e Garota Safada. O Hélio bem novinho, sem muita fama, tinha um contrato com a campanha do Roberto Pessoa e tocava toda noite nos comícios dos bairros de Maracanaú. Maracanaúense teve direito a muito Hélio Safadão, muito antes dele ficar famoso. Por isso, essa gratidão que o Wesley tem ao Roberto, que sempre vem fazer os São João de Maracanaú, sempre garante datas para vir para Maracanaú nos São João. Porque o Wesley começou sua carreira e a banda nos comícios do Roberto Pessoa, aqui nessa campanha de 2000. E era uma época onde se tinha muito comício, muita campanha de rua, muita camiseta, e uma disputa acirradíssima nós tivemos nas ruas de Maracanaú. A Câmara de Vereador, ela tinha 21 vagas, e muitas das lideranças políticas do município foram reeleitas, e algumas novidades e outras que não demoraram, só passaram por um mandato. O vereador mais votado foi o atual prefeito José Firmo Camussa Neto, pelo PSDB, que teve 1.704 votos, sendo o vereador mais votado daquela eleição. Ficando em segundo lugar também do PSDB, o vereador Jorge Antônio Costa Lima, que era irmão do candidato a prefeito eleito e do prefeito Júlio César, com 1.526. Depois veio o nosso amigo Carlos Francisco Ribeiro, lá do Olho d'Água, que pertencia ao PHS. Veio José Santos Rocha, Dr. Santos, que era ligado à Igreja Universal, e era do PL, que só teve um mandato.
O vereador Raimundo Travassos Pinto, pela primeira vez, assim, teve uma eleição com uma boa quantidade de votos, teve 1.211 votos pelo PTB. O prefeito elegeu seu segundo irmão a vereador, Ricardo Sérgio Costa Lima, com 1.041 votos pelo PTB. Você já nota que tinha um estreitamento das relações do prefeito Júlio César, sempre canalizando a votação no núcleo familiar. Os historiadores dizem que isso foi um dos fatores que fez com que ele perdesse a predominância que tinha na política de Maracanaú, esse seu sempre se voltar para o núcleo familiar. Elegeu 2 irmãos vereadores, elegeu segurança vereador, tentava eleger o motorista vereador, colocou a mulher para deputada estadual, colocou o filho para deputado estadual. Então sempre essa visão do Júlio César, dessa coisa de eleger a família, de só confiar no núcleo familiar. Isso fez com que fosse um dos processos, segundo alguns estudiosos, que o fez perder o domínio da política do município. Essa de não abrir para os aliados os cargos de força, só aqueles cargos que pudessem ser nomeados e exonerados. Também tivemos a eleição do empresário João José Pinto, foi vereador com 982 votos, ele era do PRTB, partido que eu ajudei a fundar em Maracanaú. O vereador Chico Barbeiro foi eleito pelo PST à época. O professor Ari foi eleito pelo Partido Verde. O professor Ari foi uma revelação, mas que não predominou muito na política. Nosso amigo Monteiro, que até hoje está aí na política, foi eleito pelo PAN. O Romici Araújo, pelo PDT, foi um dos vereadores da oposição eleito. O meu amigo Antônio Sérgio Gomes Bevilacqua, funcionário do Hospital de Maracanaú, irmão do Orlando Bevilacqua, que faleceu nessa pandemia e que também tinha sido vereador. O Antônio Sérgio foi eleito pelo PPS. O meu amigo Nonato Baixinho foi eleito pelo PFL, ao lado de Roberto Pessoa. Um abraço aí no radialista Emerson Massa, o Murilo Melo, o Douglas Rodrigues e o Mário Henrique aqui com a gente. O pastor Guedes, evangélico, lá do Boa Vista, foi eleito pelo PMN. E foram eleitos também o Carlos Alberto de Almeida Lima. Carlos Alberto, irmão do vereador Cristiano Lima, filho do ex-prefeito Anastácio Soares. Foi eleito pelo PTB. A família aí também teve um prefeito e 2 vereadores. Silvana Maciel foi eleita pelo PDT com 440 votos. O João Bosco de Souza, o Bosquinho, foi eleito lá do Alto Alegre. Bosquinho me lembra muito um vereador atual, só que hoje com as redes sociais é bem mais fácil fazer a política, mas o Bosquinho já tinha essa visão de sempre. Bosquinho botava outdoors, Bosquinho fazia panfletos quando aprovava um projeto, o Bosquinho estava nos programas de rádio. Bosco tinha amizades em Fortaleza, na imprensa, era muito antenado. Mas aí a política de base não funcionou e o Bosquinho sumiu da política do Maracanaú. Foi eleito também a tia Rita pelo PST, professora Rita, que passou a fazer política e garantiu sua eleição pelo PST. Doutor Patriarca Neto foi eleito pelo PHS, ao lado do Carlos Ribeiro. O Carlos Alberto Gomes de Mato Mota vai eleito pelo PT do B, com 958 votos. E a minha amiga Graça, Maria das Graças Quintino do Amaral, Graça Loura, grande liderança
com trabalho de base no Jaçanaú, eleita com 1.227 votos pelo PSDB. Então, mudei aqui por causa da manchete que apareceu na tela do celular. Situação em São Paulo muito ruim a situação em São Paulo. Mas vamos continuar. Então, com 21 vereadores, a Câmara teve esses vereadores eleitos e vamos aqui chamar aqui o meu amigo Eudásio Menezes para ele falar aqui sobre essa articulação e essa candidatura do vereador Paiva Dantas, que não conseguiu a reeleição em 2000. O PT sempre teve dificuldades eleitorais em Maracanaú. Eudásio, acabou de entrar na live do nosso advogado, o rei da paródia, Eudásio Menezes. Eu não sei se o Emerson está te elogiando ou querendo te esculhambar, Eudásio. O que ele está dizendo? Eu tô cego. Que tu é o advogado e o rei da paródia, Eudásio Menezes. Dois erros graves aí. Primeiro, que eu não sou rei de nada. E segundo, que eu não sou advogado, sou bacharel. Rapaz, eu estava editando aqui um vídeo para postar e acabei esquecendo de assistir a tua live do começo, ó, macho. Rapaz, que pé nós estamos aí? Rapaz, eu já falei da eleição, Roberto Pessoa versus Júlio, diferença de 2.821 votos, muito apertada. Considero a segunda eleição mais apertada, a primeira, eu considero a primeira, onde o Albi venceu o Paulo Alexandre por 760 e poucos votos. Os 21 vereadores, e eu notei que nos 21 vereadores, o candidato que você apoiou não foi eleito, certo? O Paiva Dantas não foi reeleito. Mas você me falou, eu já tinha falado, que a vinda do Roberto para Maracanaú foi uma das articulações do Paiva Dantas. Você pode falar um pouco sobre isso? O Paiva Dantas, na época, eu trabalhava com ele no escritório dele ali na Avenida 5, no Calçadão. E o Paiva foi um dos articuladores, ele junto com a Silvana Maciel, foram os articuladores. Inclusive o Paiva Dantas comprou briga com o PT na época, para trazer, para apoiar, o PT apoiar a candidatura do Roberto Pessoa aqui. Você verificou aquela informação sobre o Cláudio Pinheiro? Rapaz, não, ó. Tu olhou? Eu não sei, não olhei porque eu disse, eu estava editando um vídeo que eu vou tentar postar daqui a pouco, né? Mas eu acho que foi nessa eleição, no começo da campanha, que o Cláudio Pinheiro foi candidato pelo PT. Eu não sei se foi, né? Essa foi a primeira candidatura do Roberto a prefeito, foi? Foi. Maracanaú? Então foi nessa. Então o PT começou inicialmente com o Cláudio Pinheiro, que a gente fazia a campanha dele, tinha até o boneco Tchuquinho. A gente andava em cima de uma picape, nas ruas do Coqueiral ali, fazendo campanha. O Cláudio Pinheiro, na época, apresentava aquele programa no estilo do programa do Valinho hoje. Só que ele tinha um boneco que falava com ele lá, o Tchuquinho, que era muito engraçado. E a gente fez a campanha do Paiva do PT com o Cláudio Pinheiro até uma certa época. E aí depois foi visto que não tinha condições de seguir adiante a campanha por uma questão de falta de recurso e tal. Foi quando o Paiva começou a articulação de apoio ao Roberto, trazer o Roberto. E aí a gente se somou, se eu não me engano foi nessa época lá, que foi a primeira campanha que eu participei do Roberto. E a gente passou a apoiar então a campanha do Roberto Pessoa. Para registrar, inclusive, que eu não cheguei a conhecer o Roberto pessoalmente, assim, conhecer de falar com ele nessa época da campanha. Porque eu fiz a campanha através do Paiva Dantas, então eu vim conhecer o Roberto pessoalmente, de pegar na mão e falar com ele, depois da eleição, né? Depois da eleição. Mas nessa época mesmo eu não conhecia pessoalmente o Roberto. E já fazia oposição aos Costa Lima, ao Júlio, desde 92, né? Mas foi uma campanha interessante. Tentando dar pode falar, estou tentando dar uma pesquisada aqui. Sim. Então foi uma campanha bastante interessante. E também nessa época, logo depois da eleição,
eu era filiado ao PT e teve uns problemas aí de desentendimento e na época eu saí do PT. Mas o que é que aconteceu? Posteriormente, o grupo do Roberto entrou com uma ação, inclusive articulada pelo próprio Paiva Dantas, se eu não me engano, com uma ação de abuso do poder político e econômico da eleição do Júlio, né? Uhum. Nesse período, quando foi julgada essa ação, em primeira instância, o juiz deu favorável ao grupo do Roberto. E ele determinou a cassação aqui, só que no tribunal foi revertido. Como não foi suspensivo o efeito, no tribunal foi revertido. Mas, inclusive, eu fui uma das testemunhas do grupo, né? Uma das testemunhas. Mano, o que tá vendo aí, hein? Não, eu tô pesquisando aqui o... Tá me desconcentrando igual aquela eleição. tá me desconcentrando igual aquele primeiro programa que eu fiz. Então, não, assim, houve todo esse entreveiro aí, judicial e tudo, e eu fui testemunha no processo de abuso de poder político e econômico pelo Júlio César, então prefeito, eleito. Uhum. E o Paiva não conseguiu a reeleição, pior isso. Não, o Paiva não conseguiu. Mesmo trazendo, articulando. Não conseguiu. Na oposição aqui, pelo que eu vi, foi eleito o Nonato Baixinho, o Romici em primeiro, com 588, o Nonato Baixinho com 516 e a Silvana com 440. Pronto, nessa aí o Paiva Dantas rodou. Uhum. Eu acho que essa foi o último mandato dele como vereador Maracanã. Ele já teve dois, acho que foi 2 mandatos, foi 3, não sei se foi 2 ou foi 3. Acho que foi 2. Pronto. Então, ele foi a última eleição, foi a última tentativa dele, daí para lá. Aí passou os 4 anos aí, e quando foi na eleição do Roberto em 2005, ele foi secretário, mas aí já é outra história. Estamos devendo essa história do Cláudio Pinheiro, eu vou pesquisar para numa próxima a gente. Mas eu tenho quase certeza que foi nesse período, porque foi a primeira campanha do Roberto. Quando aquele ônibus foi queimado do Timbó, foi a campanha do Cláudio Pinheiro? Não lembro da história do ônibus, não. Rapaz, foi queimado um ônibus da campanha. Eu acho que foi do Cláudio Pinheiro mesmo. Não, que nós não tínhamos. Eu não me lembro da gente ter ônibus, não, viu, Alan? A gente fazia campanha em cima. A gente fazia campanha em cima de uma chevezinha. Uhum. Chegava nos bairros, ele ficava em cima da chave com o tioquinho. Foi uma campanha muito boa. Nós chegamos, se eu não me engano, teve pesquisa que indicavam a gente com 12%. Mas aí, do meio pro fim, a situação financeira arruinou. Rapaz, veio tanto radialista para Maracanã que a gente mistura os anos, né? Porque os radialistas, o sonho era Maracanã, né? Veio o Edson Silva, veio o Cláudio Pinheiro, aí tentou vir o Evaldo Costa, né? Falaram também no Nonato Albuquerque. Nonato Albuquerque. Todo radialista, o cara fazia um programa na TV, aí achava que estava pronto para vir para Maracanã. E sabe o que é mais interessante? É que todos os radialistas mencionados aí são de programas policiais. A famosa bancada da bala. Realmente, a famosa bancada. Maracanã sempre tentaram colocar essa pencha do município muito violento, né? Então precisava de um xerife. O Renato Torrano fez a campanha com a estrela de xerife, né? Então sempre havia. Ainda bem que o deputado Roberto Pessoa... Essa conotação, né? Ainda bem que o deputado Roberto Pessoa conseguiu essa simbiose de se integrar à sociedade maracanauense, e hoje ele é visto praticamente como um maracanauense.
Porque antigamente sempre se procurava colocar que os filhos de Maracanaú não conseguiam resolver os problemas de Maracanaú, sempre tinha que trazer alguém de fora, né? Você vê, começou com Carlos Castelo, Renato Torrano, Edson Silva, Cláudio Pinheiro. Então, sempre se procurava. Teve um período do Júlio César que todo mundo apontava o secretário de obras, Randall. Eu lembro do Randall, que era o secretário de obras do Júlio, era o homem ideal para Maracanaú. Depois foi o outro secretário, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, da época do Dionísio. Aí o Parente, né? Teve uma época que o Parente é que tem que ser o candidato a prefeito. Eu sempre dizia, chegaram a mencionar, inclusive, chegaram a mencionar, inclusive, o Marciano, né? Pronto. Marciano Girão. Tinha o Marciano Girão. Depois tinha quando falava no Parente, eu dizia, pessoal, já tem parente demais por aqui. Não precisa trazer outro de fora, não. Tem muito parente, rapaz. Então, sempre se procurou. Porque, olha, eu sempre fui considerado um cara meio antipático, abusado, prepotente, às vezes, porque eu nunca gostei dessa política de lamber bota de quem vem de fora. Eu acho que quem vem de fora não é melhor do que nós. Por quê? Porque vem de fora. Então eu sempre fui contra essa política de lambe bota de quem vem de fora. E existem algumas lideranças, não são todas, lógico, amigos. Eu nunca generalizo. Existem algumas lideranças que adoram essa política de estar o tempo todo, incapaz de abrir a boca para dizer uma frase elogiando alguém, o seu vizinho ou alguém amigo seu, mas é pródigo em frases de elogio a pessoas que ele só conhece de fachada e nem conhece muitas vezes a miúde, né? Então a política... Nesse aspecto... Pode falar. Vai concluir. Não, a política de Maracanaú tem muito disso, de tentar, muitas vezes, ainda bem que do período do segundo mandato do Roberto para cá, o espaço para os filhos de Maracanaú cresceram muito mesmo, né? E hoje a gente vê as grandes lideranças e profissionais que estão ocupando os espaços e tocando o barco aí em Maracanaú. Tu sabe que essa é uma das linhas de discurso que a gente sempre divergiu, né? Eu e tu. Eu costumo dizer que, assim, para mim essa história de filhos, eu não sei se é porque eu sou filho natural de Aracuiaba, mas para mim filho da terra é minhoca, né? Então, eu cheguei aqui em Maracanaú em 76, e de lá para cá, naquele antigo trem de madeira que tem, até teu pai era mestre de linha, né? Teu pai era agente de estação. Agente de estação. Agente de estação. Então, meu avô é que era mestre de linha. Pronto, eu vim para cá, para Maracanaú, naquele trem de madeira que tinha do interior para cá, né? E cheguei aqui em 73, 76, por aí. Mas foi no carro não foi no carro de carga, não, né? Não foi no carro de carga, não, né? Não, foi não. Foi no carro de carga, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você colocou muito bem agora no final quando você disse. Se não existia o crescimento dos chamados filhos da terra, de quem seria a culpa? Seria de quem vinha de fora? Não, acredito que não. O próprio governo na época, ele não fazia com que as pessoas em volta dele crescessem. Ele não constitui... Aliás, é o mal da política, do político brasileiro, e aqui no Maracanã, que especialidade, é não fazer... Não criar lideranças alternativas, não criar lideranças... É o seguinte, eu sou o líder e vou até morrer. Quando eu morrer, que se virem para construir outros, né?
Então, o Roberto Mutipese, você dizia que era daqui da Taquara, né? Que na época ninguém era de Maracanã, realmente era de Maranguape. Maracanã foi emancipado depois, né? Então é natural porque nasceu em Maracanã, mas Maracanã era distrito. Mas o Roberto, quando assumiu em 2005, ele quebrou esse tabu de, por exemplo, de trazer gente de fora para a administração, como você colocou muito bem, né? Prova disso é que está aí hoje a maioria dos maracanauenses raiz, como você chama, emancipadores, que o Paulo Alexandre, o próprio Firmo, que na época era vice, e muitos outros aí, ocupando cargos de destaque na administração, desde 2005, né? É verdade. Eu até falei, você não estava assistindo, quando eu disse, em 2000, o Júlio César elegeu 2 irmãos, Jorge Antônio, com 1.526 votos, e o Ricardo Sérgio, com 1.041 votos. O Júlio já tinha eleito anteriormente o segurança dele, Eudes Brasil. Tentou 2 vezes eleger os 2 motoristas, o Dedé e o Moreirinha. E depois, para deputado, colocou a mulher primeiro e depois colocou o filho. Então, o que você já sentia é que um dos fatores que fez o Júlio César perder a solidariedade política do Maracanaú é só acreditar no núcleo familiar. A centralização do núcleo familiar em torno do pátrio poder. Núcleo familiar, para manter o poder. Essa é que é a questão. Uma vez conversando com ele, eu disse isso a ele. E pela primeira vez, eu vou dizer aqui de público o que eu falei para o Júlio César. Não acho que seja um crime. Break news! Não acho que seja um crime. O que eu falei é o que acontece na política. E eu disse isso na conversa com o Júlio César. Ele me perguntou, rapaz, Alain, por que vocês que trabalharam comigo, nós que fizemos Maracanãú, a gente não se entende, a gente não consegue sentar numa mesa, aí a gente deixa o pessoal de fora chegar e tomar de conta, conversa bonita dessa. Aí eu disse a ele, Júlio, quando você assumiu em 88, Júlio, se você tivesse chamado as pessoas que estavam ao seu lado, eu, Paulo Alexandre, Nonato Araújo, o Li, que era muito amigo dele, sabe? O seu Manel Varela, o Josué Pereira, todas essas pessoas que apoiaram ele, se você tivesse chamado essas pessoas, tivesse dado cargos decentes para elas, e não ficar dando migalhas, se você tivesse chamado aqueles que não precisavam de cargo, e tivesse conversado com ele, Paulo Alexandre, poxa, sua família é a mais rica do município no momento. Rapaz, faça o seguinte, monte uma construtora, que você vai participar das licitações e você vai ganhar as obras, fazer obras da prefeitura. Allan Kardec, você é da área de imprensa. A prefeitura vai precisar de gráfica. Monte uma gráfica, rapaz. E entre nas licitações. Bote o preço mais baixo, ganha as licitações. Não precisa ser desonesto, não. Entende o que eu quero dizer? E você chamasse os técnicos, o Li, que era técnico, Li, você vai para a secretaria. Fulano, você vai para isso. Seu Manel Varela, o senhor não tem formação, mas é um homem prático de vida. O senhor vai dirigir aqui o setor de manutenção da prefeitura. Poxa, estava todo mundo satisfeito com você, todo mundo ia continuar lhe apoiando. Mas sabe por que você não queria fazer isso? Porque essas pessoas, com essas empresas constituídas, com essas coisas, elas iam querer participar da mesa para discutir e decidir as próximas ações. Lógico. O Paulo Alexandre, como um dono de uma construtora, e outros. Aí ele ia ter que dividir as decisões, e ele não queria dividir as decisões. Isso é diferente do cara que vem lá de fora, só para construir, buscar o dinheiro e acabou-se. Era. Aí não, ele queria o quê? Que todo mundo dependesse dele, que ele decidia, chamava e comunicava. Porque tem gente que confunde democracia. Democracia é todo mundo ter a mesma capacidade de participar das decisões.
Democracia não é eu fazer uma reunião onde eu e 11 funcionários. Aí eu digo, olha, eu quero que seja desse jeito. Quem é o meu funcionário que vai discordar de mim? Democracia é essa. Não, mas deixa eles falarem. Você juntar o povo só para comunicar o que você vai fazer, isso não é democracia, isso aí chama-se regime ditatorial. Tá fazendo do meu jeito e acabou-se. Agora tu chamou a atenção para uma coisa interessante, Alan. Essa questão dos serviços, de valorizar com serviço, com empresas. Você veja que é o seguinte, ainda hoje tem na assessoria do deputado pessoas ligadas, então, à época, por exemplo, tu lembra da família Sabri, né? Que eu acho que era ligada à infraestrutura, né? Tinha construtora, eu não sei se tinha construtora ou se era ligada direto, acho que tinha construtora, né? Ainda hoje tem gente com esse sobrenome na assessoria do hoje deputado Juninho, né? Então, assim, por que isso acontecia? Porque, na época, essas empresas grandes que traziam de fora, quem vinham e adiantavam o dinheiro para financiar e manter as eleições e ficavam para poder ter o retorno daquilo que investiram. Era um toma lá da cá, né? Olha, na verdade é isso. Cansamos de ter gente enviada pelo Cambeba, Eudalcio. Não. Essas 5 secretarias aqui é o Sérgio Machado que vai indicar, que vai mandar os nomes, que eles têm técnicos bons lá. É desse jeito. Isso aí eu posso dizer porque eu participei e não é crime, nem estou ofendendo ninguém. Se quiser dizer que é mentira, o problema é dele. Eu participei. Eu vi. Não. Mas daqui vem do Cambeba. É uma prática política, tudo bem. Mas quantos chefes de gabinete nós tivemos que a gente nem conhecia? Só vinha do Cambeba, depois do Marciano. Eu vou tentar te contar uma historinha aqui, sem citar nome, porque... Mas assim, aconteceu uma situação comigo. Eu fui despachar com o Roberto, uma época aí, lá no sítio, lá no Monte Rei, no buffet. Estava tendo uma festa das agentes de saúde, e eu fui, na época eu tinha um tablet e tal, e eu fui despachar umas coisas com o Roberto, né? Aí ficamos assim no canto, ali na entrada, e eu despachando com ele, aí lá vem o cidadão, né? Aí eu não sei se o Roberto fez para implicar ou para ver qual seria a minha reação. O Roberto vai e chama o cidadão e diz o seguinte: aí, minha assessoria aqui é prática. Vem com o tablet, despacha aqui onde eu tiver, em festa em todo canto, né? Aí o cidadão vai e diz o seguinte: rapaz, evoluiu muito, né, Eudalcio? De tablet e tudo isso. Pois é, né? Naquela época, o máximo que eu tinha acesso era um pedaço de pau para ficar com ele na mão, né? Hoje eu tenho um tablet. Mas foi muito engraçado essa história, sabe? Não, nós tínhamos uma história também num determinado governo aí. O pior é que a gente tem muita história, a gente participa e às vezes não pode nem contar direito, mas nós tínhamos uma história que nós dizíamos que existia uma escala salarial na prefeitura. E quem era de Maracanaú só podia chegar até 1999, certo? Não podia passar de 2000. Não chegava a 2000. Não podia. Não tinha nada a ver com capacidade, com nada, mas não podia, sabe? Era o teto salarial para quem... Agora eu estava lembrando que eu ia falar uma coisa, você deu uma alfinetada. Eu nasci em Xeramubim também, meu filho, viu? Nasci, foi, né? Foi em Prudente de Moraes. Meu pai era agente de estação, minha mãe estava buchuda, como diziam na época, grávida, e aí papai foi substituir o agente de lá, que entrou de férias, e eu fui e inventei de nascer lá. Saí de lá com 2, 3 meses, eu acho. Vim para Maracanaú. Me considero filho de Maracanaú, assim como você. Porque mora aqui, casou aqui, certo? Não sei se foi... Minha tia teve sorte em casar com você, mas tudo bem. Casou aqui.
E os filhos são criados aqui. Então, Tem família enterrada aqui, né? Pronto. Eu considero de fora aquele cara que vem só para o processo eleitoral. Ou vem só para ocupar o cargo, nem aluga casa aqui, porque ele sabe que terminou aquela missão, ele, vai embora. Cansei de encontrar gente. Cansei de encontrar gente perguntando onde era o banco. Não, que é, não, que eu vim receber meu dinheiro. A gente tinha até mania de dizer que tinha alguns candidatos de Maracanaú que quando chegava ali na Pajuçara, tinha um carro esperando para trazer ele, para poder ele não se perder dentro do município. E tem uma história legal também. Na última campanha que eu fiz ao lado dos Costa Lima, juntou agora. Foi dos Costa Lima, e o candidato em 2005 era o Roberto. E eu dizia em todo canto que o Roberto, essa história que o Roberto dizia nos comícios, que tinha casa aqui, não sei o quê, que não precisava ir para Fortaleza quando terminava o comício, que essa casa, eu dizia que essa casa não existia, que era mentira e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, com 1 ano e meio que o Roberto era o prefeito, que o meu amigo particular, né, pessoal, Firmo Camusso, me chamou, aí disse, rapaz, Alain, vamos conversar com o Roberto, para de fazer essa oposição. O pessoal lá nem valoriza tanto. Eu digo, não, filho, eu sou radical, não tenho nada, não, podemos conversar com o Roberto. Aí nós fomos conversar, eu tinha o Jornal da Rua, né, já trabalhava com comunicação. Aí o Roberto acertou comigo para colocar, eu não queria cargo, eu queria que ele desse um apoio ao meu trabalho de imprensa, aí ele autorizou a assessoria de comunicação a botar alguns anúncios, propaganda no meu jornal, e o Everson dizendo que eu ainda comi capote, é muito filho de uma época. Aí eu parei de fazer críticas rotineiras como eu fazia e tal. E aí eu vi o leilão lá na Taquara. E o Firmo me convidou e eu fui pro leilão, né? Fui, levei um fotógrafo e tudo. E nesse leilão, Emerson, eu comi capote mesmo lá, né? Mas o capote saiu amargo. Mas não era tão caro como é os de agora, não, né? Não, E o capote saiu até meio amargo, né? Porque quando terminou o capote, nós fomos lá na casa que o Roberto tinha lá na Taquara. Aí quando nós entramos na casa, na sala, aí o Roberto se vira, assim, na frente de todo mundo, eu tô lá, o Roberto se vira com a cara muito fresca. Aí diz, aí Allan Kardec, que é minha casa, viu? Aí eu disse... aí eu, para não ficar por baixo, eu digo, essa é a casa que eu dizia que não existia, era... Então essas são as coisas da política, né? E às vezes a gente tem que fazer por causa da campanha, infelizmente. Né? Mas nós temos muitas histórias quando passar esse período todo de quarentena, essa confusão toda, talvez eu fique com a live bem leve, só para contar histórias da política de Maracanaú. Certo? E vai ser bom. Enquanto deixarem a gente conversar, não entrarem na justiça para parar as histórias, a gente vai contar algumas histórias. Mas para isso tem 2 saídas fáceis, para ninguém ir para a justiça. A primeira delas é não citar nome. E a segunda, não fazer oposição. Aliás, não fazer acusação. É sempre perguntar, será que fulano é ladrão? Você não está dizendo que ele é, você está perguntando. Essa é a prática usada por eles, então eu já aprendi como é que faz isso. Adriano Runiker, aí o homem que está abalando aí também com as lives, viu? Ontem foi o secretário de saúde do município. Rapaz, eu perdi a live do secretário ontem. Aí foi, você não pode perder a próxima.
Eu acho que é hoje, não, com a Cássia Costa. É, com a diretora do Postão, né? É hoje. Pois Afinal de contas, ela mudou até os horários da gente. Pô, Eudásio, e aí amanhã com o prefeito Vilmo Camussa? Vamos lá. Vai ser uma Vamos boa pra live. frente. Você viu o vídeo que ele lançou hoje com as novidades? Vi, muito boa, mostrando tudo que a gente está fazendo. E até agora, é que nem eu falo também no meu que eu estou fazendo aí para responder uns idiotas aí. E eu digo o seguinte, que até agora só tem promessa do governo do estado, porque nada veio. Tudo que está sendo feito por Maracanaú, de Maracanaú. Nada externo do governo do estado. E ele mostra aí essa realidade muito bem no vídeo, por sinal. Aquela postagem lá, do ataque lá ao Trump, ali tu printou ou foi tu que deu aquela resposta? Foi eu. Tu tá falando daquela do WhatsApp? Aquela do supositório. É, do supositório. Não, cara, é porque os caras estão sempre mandando os links, né? Ah, é porque o Trump tomou cloroquina, porque o Trump tomou isso, tomou aquilo. Meu amigo, pelo amor de Deus. Pra mim, ele pode ter enchido o supositório com cloroquina e não vai fazer a menor diferença. Ter usado no caminho natural, né? No caminho natural, ele pode ter inserido no reto até, sem problema não. Ah, meu Deus do céu, eu ri muito com aquela postagem. Pessoal, pode procurar no Facebook aí, Eudásio Menezes, para ver essa postagem que vale a pena para rir, viu? Inclusive eu coloquei lá, não sei se tu viu no título, né? Porque a gente sabe que o PT, na época, o governo petista foram muito acusados na história da mamadeira de piroca, né? Que ninguém nunca viu. Uhum. Aí eu coloquei que é o seguinte, o supositório de cloroquina, né? Para me vingar. Ah, meu Deus do céu. Pois, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Eudásio, queria ser queria que quando você encerrar a live, cante aí uma paródia. Rapaz, o Emerson quer fazer hora contigo. Não, ele está confundindo. É o Eudásio não é de paródia, o Eudásio ele é cordelista. E é um dos cordelistas mais admirados pelo Barros Alves, viu? É um estudioso da área. Como é que é? Cordelista pé quebrado, né? Pé quebrado, né? É. Foi, pessoal, muito obrigado aí. Já corrigiu o nosso banner? Já, vou falar com a chefe agora, com a diretora. Pra ela mandar Publica agora depois da sua. Tá ok. Pois tá ok. Valeu. Obrigado, Eudásio. Obrigado. Valeu, obrigado a todos. Obrigado aos seguidores aí da nossa live de hoje. Esperamos ter contribuído para a história das eleições e para as histórias políticas, que nós temos muitas por aí. E até amanhã.